nas vossas Bíblias, livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. É muito bom poder louvar ao Senhor e poder ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito, que ainda que nós passássemos a vida inteira agradecendo, não seria o suficiente para agradecer tudo aquilo que Ele tem feito a nós. E diante disso, depois de nós invocarmos ao Senhor, de cantarmos ao Senhor, Ele abre os nossos corações, aviva o nosso entendimento. Depois de nós louvarmos com cânticos, nós possamos agora dar toda a centralidade na palavra de Deus, para que possamos, hoje nós falaremos, semana passada nós iniciamos o capítulo 5, estudamos do versículo 1 ao versículo 7, falando sobre caminhando em amor fraternal, e hoje nós vamos falar sobre caminhando na luz. Ainda do versículo 8, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 14. Eu quero então, por gentileza, que alguém que achou, que possa ler para nós, por favor, Efésios capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 14. Quem achou pode ler. Pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as, porque o que eles fazem oculto ou só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é a luz, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Amém. O Cristo tem sido rápido, né, no gatilho. Tá rápido aí. Olha que vai abrir, ele já está esperto. Meus irmãos, nós, diante dessa leitura, a semana passada, nós encerramos falando acerca, Paulo, nos falando do versículo 7, do versículo 3, do versículo 1 até o versículo 7, nós vamos ver que nós falamos Paulo dando uma instrução aos irmãos gentios acerca daquilo que eles eram, daquilo que eles cometiam e que agora eles não devem mais cometer por serem filhos da luz agora, por serem chamados por Deus, para se tornarem diferentes, para que as obras deles fossem agora obras que glorifiquem a Deus. Nós falamos de assunto muito sério, que ele vai falar sobre a impureza, toda sorte de impureza, ou toda a cobiça, que nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, que isso não convém aos filhos de Deus, em conversações torpes, em conversações sensuais. O apóstolo Paulo vai chamar a atenção para isso, e toda a chocarrice, e todo avarento, e todo idólatra. Ele vai dizer, e todo impuro, esses não têm. Então, eles não entrarão e não terão a herança do reino de Deus e de Cristo Jesus. Hoje nós falaremos sobre caminhando na luz. O apóstolo Paulo, a essa altura, ele inicia com uma das mais comuns e mais fortes ilustrações no Novo Testamento. Do versículo 8 ao 14, o apóstolo Paulo vai falar sobre a luz. Ele vai falar sobre essas ilustrações que são tão fortes e comuns no Novo Testamento, que fala sobre a diferença absoluta entre a velha vida pagã e a vida em Cristo. E ele vai apresentar aqui então, do versículo 8 a seguir até o 14, essa grande diferença. Ele vai mostrar aqui a luz expressa a majestade e a glória de Deus.
Dentro disso ele fala sobre a sua perfeita santidade, que também é expressa, que é a verdade de Deus, que Deus quer revelar ao homem, e o mundo separado de Deus, que está habitando em trevas. E aqui nós vamos ver no versículo 8, a seguir ele diz, depois que ele encerra dizendo sobre caminhando em amor fraternal, depois que ele diz, portanto, não sejais participantes com eles, todos esses que vivem na impureza, na idolatria, na conversação torpe, nas chocarrices, nas conversas inconvenientes, ele vai dizer então, portanto, não sejais participantes com eles. Então ele diz que o cristão ele tem que estar separado disso. O cristão tem que estar separado de conversas, de piadas, de chocarrices, de conversas que trazem constrangimento, e todo esse tipo de conversa, Paulo ele deixa claro, então vocês não sejam participantes de tais pessoas como essa. Ele está mostrando, ele está proibindo o cristão de estar na roda dessas conversas. Conversas sensuais, conversas que constrangem os irmãos, essas piadinhas que crentes às vezes contam, fazem piadas, fazem brincadeiras, e é exatamente isso que Paulo está trazendo, e está dizendo, vocês não sejam participantes dessas rodas. E aí ele vai dizer no versículo 8, pois outrora, depois dele dizer, não sejam participantes com eles, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então, ele vai tratar isso aqui, dizendo que aqueles que encontram a vida em Cristo Jesus, então, são pessoas essencialmente transferidas, são essencialmente pessoas que foram transferidas do domínio das trevas para o domínio da luz. Então ele chama a atenção, o que ele nos chama a atenção, ele vai, pois outrora erais trevas. Vocês eram trevas. Vocês estavam nessa condição de treva. Vocês eram essencialmente pessoas que foram então transferidas do domínio das trevas. Vocês eram trevas. Não é que a treva estava em vocês, mas vocês eram as próprias trevas. É exatamente isso que Paulo vai dizer. Ele deixa bem claro isso, que outrora, no passado, o povo gentil, eram trevas. Mas ele vai dizer aqui, olha comigo, porém agora sois luz no Senhor. Porém agora sois luz no Senhor. Vocês foram transferidos do domínio das trevas para o domínio da luz. Então ele diz aqui, porém agora sois luz no Senhor, mas aqui ele dá então uma recomendação. E é aquela questão, não é só dizer eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico, ou eu sou gospel. O apóstolo Paulo vai trazer aqui uma recomendação. Vocês eram trevas, vocês foram transferidos do domínio da treva, vocês eram dominados pelas trevas. A obra de vocês eram obras infrutíferas das trevas. Vocês não produziam nada de bom. Vocês estavam completamente dominados pelas trevas. Mas agora vocês são luz. Por quê? Porque Cristo, na sua morte, transportou vocês das trevas para a luz. Ele tirou vocês da condição de condenados, de perdidos, completamente em trevas, e transferiu vocês através do quê? Através do seu sacrifício, através da sua expiação, através da sua morte, do derramamento de sangue. Então agora vocês são luz. Mas aí Paulo dá uma recomendação. Então andai como filhos da luz. Mas o que seria aqui andar como filho da luz? Eu quero que você participe. O que seria isso agora? Quero que você fale. O que seria isso? Andar como filho da luz. Resplandecer o brilho do evangelho para as pessoas que não são crentes? Isso. Mas é só o anúncio que aí Paulo está dizendo? Tem que estar em conformidade com as atitudes, né? Não só palavras. Com as atitudes e com as palavras. Então, esse ponto essencial que Paulo trata isso aqui,
Esse ponto essencial que deve ser destacado aqui é que ele não diz que simplesmente estivesses outrora nas trevas. Havia aqui uma realidade, não havia aqui uma realidade de luz. Então, essa questão de andar como filho da luz. Porque até é interessante isso, porque a luz não é ouvida, a luz é vista, né? Uhum. Isso também dá pra gente tomar como base que as nossas atitudes são vistas também. Então, exatamente. Estar nas trevas, ou seja, estar nas trevas aqui é a própria vida, a vida, e não apenas o seu ambiente era escuro, mas a própria vida era escura. Não só o ambiente, mas a própria vida é escura. Paulo chama a atenção, então vocês andem como filhos da luz. O que é ser andar como filho da luz? Então, se você volta então para esses versículos, você percebe o que Paulo está aqui exortando para que não faça. Ele está mostrando as obras infrutíferas das trevas. Ele vai dizer então, portanto, não sejais participantes com eles. Com quem? Com esses que praticam essas tais coisas. Chocarrices, a sensualidade, a mentira, a avareza, a idolatria, as chocarrices, as conversações torpes, palavras sem noção. O que é chocarrice? Chocarrice é zombaria. É zombar. Entendi. É zombaria. Chocarrice é zombaria. É uma zombaria tão profunda, e aqui o aprofundamento dessa palavra é que você chega a ponto de constranger quem está ouvindo o que você está fazendo. Isso traz constrangimento. Olha linda. Isso traz constrangimento. É zombar, é zombaria, né? É zombar de alguém, né? É tirar sarro de alguém na nossa linguajar popular brasileira, é tirar sarro de alguém. Um escarnecedor. Entendi. Né? Então, ele diz que não, são essas coisas que não devem ser mais praticadas. Por quê? Porque eles eram então... eles eram trevas, e o apóstolo Paulo está dizendo, então vocês sejam então, andem na luz. Ele diz então, andai como filhos da luz. É esse andar como filho da luz que deve chamar a nossa atenção, porque nós temos que andar completamente diferente do que o mundo anda. Completamente ao contrário da conduta do homem, do mundo sem Cristo. Andar, ou seja, essa palavra andai, Paulo está querendo, então vocês tornem luz, né? Sejam luz aonde quer que vocês vá. Então se vocês, portanto, vocês eram trevas outra hora, porém agora sois luz no Senhor, andai então como filho da luz. Então não tem como eu professar a Cristo e andar completamente no curso do mundo. Não tem como eu professar Cristo e ser um mentiroso. Não tem como eu falar que sou de Cristo e ser um enganador. Não tem como eu falar que eu sou de Cristo e ser uma pessoa que pratica a chocarrice. Não tem como eu dizer que eu sou da luz, uma pessoa que deseja ardentemente, tem um desejo completamente carnal pela sensualidade. Não tem como eu dizer que eu sou da luz. Paulo, ele demonstra todos os atos daquele carnal que anda em trevas. Ele diz, então vocês não sejam participantes com eles, porque vocês eram isso antes. Vocês estavam nessa condição. Qual é o fruto que nós produzimos no nosso passado? Nenhum. Obras mortas. Obras mortas que fediam a narina de Deus. Nós praticávamos todos os atos que era abominação diante de Deus. As nossas obras eram infrutíferas. E é isso que Paulo está dizendo. Fala para os gentios, vocês andavam assim, agora vocês são da luz, então andem como filho da luz. Andem como filho da luz. E o que é andar como filho da luz? Andar como filho da luz é odiar tudo aquilo que Deus odeia. Andar como filho da luz é abominar tudo aquilo que Deus abomina. Não tem como eu dizer que eu sou da luz se eu amo o pecado. Não tem como dizer que eu sou da luz se eu amo a sensualidade. Não tem como eu dizer que eu sou da luz se eu sou mentiroso, avarento, idólatra, mal pagador, maldizente, zombador,
Escarnecedor, então não tem como eu dizer eu sou filho da luz. Paulo está dizendo, então vocês não andem mais dessa forma, andem como filhos da luz. O filho da luz é completamente oposto de tudo isso que Paulo já escreveu aqui. O filho da luz não zomba de ninguém, o filho da luz não tem conversa, chocarrices, palavras que constrangem o seu irmão. O filho da luz, ele não é idólatra, o filho da luz, ele não é um zombador, o filho da luz não é um escarnecedor. O filho da luz não tem palavras vãs, mas o filho da luz, ele só tem palavras de ações de graças. Então ele pinta essa relação e depois ele diz, então vocês não andam como vocês são filho da luz, então andai como filho da luz. Seja um representante, por isso que a Bíblia vai mostrar que nós somos embaixadores de Cristo, representantes de Cristo. E o que é, nós falamos aqui o que é ser representante de Cristo, embaixador de Cristo aqui na terra. Então se eu sou filho da luz, eu tenho que andar como tal. Não tem como eu professar uma coisa e andar de outro jeito. Não tem como eu professar uma coisa e viver de outra maneira, como se eu estivesse lá ainda. Infelizmente há pessoas que estão há muito tempo na igreja, mas vivem uma vida como se Deus não existisse. Não houve mudança, não houve transformação, não houve regeneração, é a mesma pessoa. E eu digo mais, há pessoas que só trocaram de roupa. Eles trocam de roupa por causa do costume da igreja, então para mim me adequar nesse costume, então eu vou andar como eles andam. Então só troca de roupa, mas o coração está corrompido e contaminado e escurecido. Paulo falou, vocês eram trevas, vocês eram uma pura treva. Não é que a treva estava em vocês, vocês eram a treva. E nisso vocês não produziam nada. Então andem como filho da luz. Então ele diz, essa palavra, esse andai, né? Esse andar é andar na luz, esse verbo que Paulo usa, é algo que você deve andar, é um andar que ilumina o caminho da vontade de Deus. Essa luz ilumina o caminho para que eu ande na vontade de Deus, para que eu queira conhecer a perfeita, boa vontade de Deus. Esse andar é caminhar na luz, é caminhar buscando o quê? Buscando a vontade de Deus. Esse andar que Paulo está dizendo, olha, muda o curso do seu caminho. Agora ande em direção a Deus, procurando, examinando, buscando qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque outrora vocês eram trevas, vocês faziam as vossas vontades, as vossas concupiscências, vocês sustentavam o desejo carnal. Agora não, agora vocês têm que mudar de rumo. Vocês agora, o que vocês faziam? Vocês cumpriam desejos carnais de vocês. Agora não. Andai na luz que Paulo está dizendo aqui, eu não agora querer satisfazer o meu desejo, mas satisfazer a vontade de Deus. Isso é esse verbo andai na luz. É um processo, é uma continuidade em busca daquele que é perfeito, em busca da vontade daquele que é santo. Então o cristão, aquele que era treva e agora luz, ele tem que andar de tal maneira que cada dia que passa ele se pareça mais com o seu Criador. É essa iluminação desse verbo andar, essa iluminação de um caminho, o que se entende agora ele não tinha uma luz. Aí Deus se apresenta a ele, e agora é como se uma luz, um poste estivesse aceso, e agora você já andou lá no que o Diego mora lá, na agricultura ali. É tudo escuro, mas se você acender uma lanterna, o Diego vai saber aonde ele está andando. Se Diego sair andando no escuro lá, ele está correndo graves e sérios perigos. Mas se ele tiver uma luz na sua mão, ele vai conseguir então caminhar juntamente com essa luz. Então ele será livre de todo e qualquer perigo na sua caminhada. Entendeu isso aqui? É pegar essa luz, é andar com essa luz. Esse andar com essa luz é um processo contínuo de busca pela vontade de Deus.
Então eu vou andar nessa caminhada com a luz do Evangelho, a luz de Cristo sobre a minha vida, então, para que eu não mais pratique aquelas obras que eu estava em trevas. Isso é muito importante, isso aqui. É muito importante. Ele diz então que a gente deve andar então na luz. O versículo 9, ele vai dizer, porque o fruto da luz, olha comigo, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Então, ele vai mostrar o que consiste, então, o fruto da luz. Ele mostra qual é a consequência da luz. E aí eu quero chamar a sua atenção aqui. Agora você tem que pensar e analisar. São todos salvos? São todos regenerados? Dentro da igreja? Agora você tem que pensar. Espera aí. Se você se intitula como a luz, como salvo, quais são então as obras que você está produzindo de um salvo? Qual é a referência que você está dando como salvo? Porque a referência Paulo vai mostrar aqui. Porque o fruto da luz. Espera aí. Que fruto é esse? Esse fruto que Paulo falou. Andai como filho da luz. Então andar como filho da luz, então a consequência é vir o fruto dessa luz. Qual é o fruto dessa luz? Vamos ver aqui. Então você vai descobrir que há muito crente dentro da igreja que não está liberto de nada. Por quê? Porque ele vai dizer aqui, porque o fruto da luz, ele vai dizer, consiste em toda, não é a metade, não é um terço, não é meio, é toda bondade, e toda justiça, e toda verdade. Então aquele que anda na luz, é alguém que vive toda a bondade, a vida dele o prazer dele é praticar toda a bondade, ele não tem prazer de fazer mal, ele não tem prazer, ele não tem desejo de fazer mal, ele tem desejo de fazer o bem. E se ele conhece o Evangelho, ele vai dizer, amai os vossos inimigos. É mais a fundo ainda que Jesus vai tratar. Se ele te pedir a capa ali, dê a túnica inteira. Teu inimigo. Se ele te pedir para andar uma milha, ande duas com ele. Seja generoso com ele. Mas seja de verdade. Então, de toda a bondade, ele está falando de toda a bondade que cerca a nossa vida. Pegando um gancho sobre esse amar os nossos inimigos, eventualmente, se entrar um bandido na minha casa, eu vou ter que amar aquele bandido e não matar ele, ou eu posso matar ele? Daí já é uma outra questão circunstancial. O Diego me põe em cada uma. Aí já é algo circunstancial, né? É bem complicado. É complicado. Assim, no termo do amor de Deus, você não pode deixar de amá-lo, tá? Entendi. Você não pode deixar de amá-lo. Por mais que ele te fez mal, por mais... Ah, mas é difícil. É difícil. Eu não estou falando para você aqui que é fácil. É difícil. Como que a gente consegue chegar a esse ponto? Somente pela graça. Somente pela graça. É só Cristo fazendo essa obra em nós. Não adianta aqui pintar para você que, olha, que você consegue facinho, você vai lá dar um ósculo santo no ladrão, obrigado por ter vindo roubar minha casa, que maravilha. Eu te amo em Cristo. Não, isso não vai acontecer, de fato nenhum. São questões circunstanciais, né? Então, mas isso aí é um outro lado, um pouco tanto polêmico, né? Eu mato ou morro, né? Mais ou menos isso aí é um outro lado que, mas pra gente entender, você tem que amá-lo. É um assunto bastante vasto. É bastante vasto, né? E bem polêmico, né? Fica ali orando, né? Para não fazer nada. Um exemplo que eu acho... Orando Um exemplo que eu gosto sempre de usar nessa questão aí, uma coisa que eu acho muito interessante, é o caso daquela família, daquele menininho japonês, né? Que os bandidos sequestraram ele, nossa, mataram o menino, fizeram atrocidades com o menino, e a família dele perdoou o bandido, desde depois de tudo que o bandido fez com aquele menino, tudo. E eu acho que eles nem são cristãos, não sei, só se for agora, mas eu não sei nem se eles eram.
E eles perdoaram o bandido, foi na cadeia e falou que perdoava o bandido. Então, isso aí Exatamente. é a graça mesmo. Mas eu vi de uma mãe também que É a graça. que abraçou o bandido e falou: eu te perdoo, por que você fez isso com meu filho? Mas eu te perdoo o que você fez. É a graça. O homem, na sua sã consciência comum, não faz isso. Na hora. Porque bem algum habita no homem. Então, esse fruto de toda a bondade, Paulo está falando de transformação de caráter. É o caráter transformado. Cristo não veio aqui para ninguém vir trocar de roupa e falar: agora você é crente, trocou de roupa. Cristo veio para transformar de dentro para fora. Paulo está falando de caráter aqui. Aquele que mente, não mente mais. Aquele que enganava, não engana mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Porque esses frutos são obras infrutíferas. Esse fruto de toda a bondade é toda a bondade. Esse fruto de justiça e verdade. Toda a justiça e toda a verdade. Então, como é que os filhos da luz têm que ser, então? Bondosos. Como é que os filhos da luz têm que ser, então? Justos. No quê? Em tudo. Em tudo. Quantas vezes você recebeu um troco a mais e devolveu? Quantas vezes você percebeu que a tal situação era injusta e que você poderia ajudar, mas não ajudou? Quantas vezes nós agimos de injustiça dentro de casa? Ele está falando disso, é caráter transformado. As obras infrutíferas não têm esses frutos. A pessoa que está na treva, ele não pensa assim. É isso que eu quero que você entenda. Ai, por que nossa, o mundo está mais lógico que está mal, está em treva. Ai, porque fulano fez aquilo, é lógico que ele vai fazer, ele está na treva. Ele não tem essa luz iluminando a sua consciência, mostrando para ele que aquilo que ele está fazendo é errado. Ele não tem isso. Para aquele que está em treva, você falar para ele que ele não deve mentir, ele vai rir da sua cara. Mas se eu não mentir, eu não consigo trabalho. Se eu não mentir, eu não entro na faculdade. Se eu não mentir, eu não faço isso. A justiça. A nossa vida tem que ser permeada pela justiça, porque Deus está nos vendo. Andar na luz aqui é ser bondoso e ser justo. Justo com as pessoas, justas com o próximo. Ele está falando de caráter aqui, caráter transformado, é isso que ele está falando. Esse caráter transformado, essa vida que é iluminada por Cristo. Esse fruto, esses resultados que devem então aparecer, o tipo de caráter que cada cristão deve ter na vida. Então ele diz assim, então, eu estou sempre lembrando você, está dizendo, olha, vocês eram treva, agora vocês não são mais. Vocês têm que viver então, o fruto de que vocês são filhos da luz é toda a bondade, toda a justiça e toda a verdade. Sejam verdadeiros. Provavelmente o povo gentil, nesse contexto histórico que Paulo está falando, eles eram tudo isso aí. Eles tinham desejos desenfreados, carnais, sensuais, era terrível as coisas. Mas o que eu quero falar com você, como que está a tua consciência cristã? Como que está a tua consciência cristã? Como vai o teu caráter cristão? Essa é a grande pergunta nossa. E aí você precisa dar um mergulho aí dentro do seu interior e ver como é que está a situação aí dentro. Analisa se eu estou praticando coisas como um filho da luz. É você e Deus. Eu tenho praticado, eu tenho dado frutos de bondade, de justiça, de verdade. Irmão, a gente encontra crente aí mentindo, contando mentira. A gente encontra crente aí roubando. Eu encontrava crentes que eram injustos, muitas das vezes com seus funcionários. Cansei de ver isso. Mas eu estava lá na igreja com a Bíblia lá embaixo do sovaco e cantando glória a Deus,
por suas maravilhas, mas era injusto com o pobre coitado que fez um serviço. Era injusto num pagamento. Era mentiroso, enganador. Mas essas pessoas estão dizendo que são filhos da luz. Não é. Porque os filhos da luz, eles não andam nesse caminho. Vocês estão entendendo isso? Qual é o papel do filho da luz? O papel do filho da luz é andar em toda bondade, em toda justiça, em toda verdade. Mas se eu agir assim, eu vou perder ainda que você perca. Perca aqui com o homem enganador, com o fraudulento. Perca com ele, mas ganha com Cristo. Porque é melhor você temer a Deus, que pode matar teu corpo e tua alma e lançar no inferno, do que temer o homem que só pode matar tua carne. Então Paulo chama atenção para os gentios. Então vocês andem. O resultado, a consequência. Então, eu digo aqui, há muitas conversões duvidosas. Há muitas conversões duvidosas, que não tem sinal de regeneração, não tem sinal de mudança de caráter. A pessoa está lá dentro da igreja, semana após semana, mas mente, engana, é injusto. Não pratica a bondade, podia fazer, mas não faz de pirraça. Esses crentinhos com raiva, com ira, esses crentinhos vingativos, que até canta, quem te viu na prova não te ajudou, quando vê lá em cima vai se arrepender. Até tem essa música na mente já, porque ele é vingativo. Fez para mim, vai pagar. Não, mas aí fala assim, não, Deus vai cobrar, mas fala que Deus vai cobrar com raiva. Com ira. Que é diferente você dizer que Deus vai cobrar com sentimento de entender que Deus é justo, que Deus é fiel, perdoando já tal irmão. Mas aí você vê crente aí, vingativo. Pisou no meu calo, vai ver só. Aquele aí, solta aquele palavrão, né? Aquele pá. E na hora então de falar a verdade então? Não, se eu falar a verdade eu vou perder. Peraí, com quem está preocupado com quem? Agradar a Deus ou agradar os homens? Aí Paulo diz, então vocês precisam... porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. E aí ele vai dizer como? Versículo 10. Provando uma vez só, de vez em quando. O que está dizendo aí? Sim. Sempre. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não é provando sempre o que é agradável para mim. A minha consciência, a minha preocupação cristã tem que estar preocupada com aquilo que o meu Deus quer. Eu não posso ferir a minha ética cristã. Eu tenho que agradar aquilo que o meu Deus quer. Eu coloquei um dizer hoje no status. Foi interessante, as pessoas vão comemorar o Natal e tudo, mas esse mesmo Natal que eles vão comemorar, eles não obedecem esse Senhor do Natal. Se falam do Natal, se prega do Natal, mas não obedece. Completamente contraditório. O mundo está aí, vai festejar o Natal, mas são completamente contraditórios, porque eles não obedecem, não se curvam. Ele diz que provando sempre. Eu tenho que provar sempre, então a minha vida tem que ser constante. É de constante exame. Eu tenho que examinar aquilo que é agradável ao Senhor. Eu não tenho que preocupar com aquilo que eu quero, com aquilo que eu penso. O apóstolo Paulo está dizendo, agora vocês não vivem em torno do umbigo de vocês. Agora vocês vivem em torno para Deus. Agora vocês têm que se preocupar o que é. Vocês têm que buscar, provar, comprovar se é agradável a Deus. E deixa eu te dizer uma coisa. Você tem que analisar, meu irmão. Você tem que analisar onde você pisa, onde você vai, o que você fala, o que você pensa. Você tem que analisar se isso está sendo agradável ao Senhor. A preocupação da consciência cristã, daquele que vive na luz, tem que ser essa. Tá, será o meu Deus está se agradando disso? Eu estou na roda dos escarnecedores lá. O meu Deus está se agradando dessa minha postura? A realidade, Diego, é que as pessoas hoje vivem um cristianismo completamente irresponsáveis.
Deus existe para ele nas 2 horas de culto. Acabou o culto, Deus não existe mais. Vive a vida como que se Deus não existisse mais. E que Deus só existe para ele naquele momento de culto. Acabou o culto, a vida dele, só Jesus sabe. É isso que Paulo está dizendo, provando. Esse provar aqui, provando sempre o que é agradável ao Senhor. O que Paulo está falando agora, vocês prestem atenção como que vocês vivem agora. E tudo que vocês vão fazer, prove se o que vocês estão fazendo, Deus está se agradando. Viu? Presta atenção. E aqui eu estou fazendo um apelo à nossa consciência aqui. Porque a gente não pode viver um cristianismo completamente irresponsável. Ah, não estou nem aí. Faço o que eu quero. É assim mesmo. Não. Paulo está chamando, está nos exortando, falando, não é assim que você tem que viver não, como filho da luz. Aqueles que são filhos da luz têm que andar de outro jeito. Você tem que parar e pensar se Deus está se agradando daquilo que você está fazendo. Ah, é da vontade do Senhor? Ah, será que Deus está se agradando com a minha postura? Será que Deus está se agradando com a minha tudo? Eu estou glorificando? Será que eu estou produzindo obras daquele que é filho da luz? Daí você para e pensa, quantos que dizem que é filho da luz e faz tudo o contrário? Você já conhece? Conhece alguém assim? Quantos que dizem que são filhos da luz, mas anda que nem como se estivesse na treva? Você já conheceu gente assim? Então a gente tem que provar sempre. Provando sempre, provar. Então, essa vida como filho da luz, que deve nos obrigar a uma escolha do que é agradável ao Senhor. Isso tem que ser uma obrigação a nós. Nós temos que nos obrigar a ver e comprovar aquilo que é agradável ao Senhor. Essa palavra de provar ou provar para si mesmo, ou seja, escolher o que é da vontade de Deus, provar o que é da vontade de Deus, é a vida regenerada de responsabilidade cristã e que não vive a vida como quer, porque está cheio de crente desse jeito. Dá testemunho a semana inteira na igreja, dá mau testemunho fora da igreja a semana inteira. E eu vou repetir como eu disse aquela vez, aí quando chega no dia do culto, tá com as 2 asinhas e a orelha na cabeça, eu sou um anjo. Mas foi uma treva a semana inteira, mas parece que não é assim. Ele está dizendo, prove. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. E aí ele vai dizer aqui no versículo 11, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Olha o que ele diz aqui no versículo 7, volta para trás. Portanto, não sejais participantes com eles. Com eles do quê? Com eles que estão nas trevas. E aí ele vai dizer no versículo 11, então não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-a. Ah, mas está o crente lá no meio da roda, dos escarnecedores, da piada imoral, das palavras sensuais. Está lá rindo. Sabe o que é isso aí? É ser participante. Olha o que ele diz. É ser cúmplice. A ideia que dá aqui é alguém que foi roubar um banco e tem os cúmplices. Quem que é seus cúmplices? Ah, é fulano de tal, fulano de tal. Ele abriu os caminhos para a gente entrar. Vocês participaram com ele. Vocês não pegaram o dinheiro, não entraram no banco, mas vocês são cúmplices. Porque vocês sabiam que era errado. E vocês se calaram. E vocês não reprovaram. Ele está dizendo, então, vocês não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Então, tudo aquilo que não agrada ao Senhor é obra infrutífera da treva.
é compactuar com a treva. É praticar aquilo que a trevas está fazendo. É a velha vida de treva, que caracteriza essas obras infrutíferas. Então, a questão é haver ou não fruto aos olhos de Deus. A questão é haver ou não haver frutos aos olhos de Deus. Então, ser cúmplices é quando eu me calo e quando eu não reprovo. Aquilo que o Diego perguntou a semana passada, se eu estou no meio, se eu exortar, tem que reprovar. Tem que falar. Olha, isso aí está completamente errado. Isso aí não está certo. Vamos chamar você de santarrão. Você quer ser melhor que os outros? Não, isso aí está errado. O Senhor abomina isso aí. Esse tipo de atitude não é uma atitude bem vistas aos olhos de Deus. Deus abomina esse tipo de atitude. Mas o cristão tem que entender isso aqui. Porque se ele não entender, ele fica na roda dos piadistas imorais, das conversas torpes, sem sentido. Ele fica zombando dos outros junto com o ímpio. Se o cristão não entender isso aqui, que ele não deve ser cúmplice, e que ele tem que reprovar essas atitudes, ele está em trevas, do mesmo jeito. Não houve mudança nenhuma nele. E não se iluda pelo fato de estar indo dentro da igreja, estar indo lá picar cartão, quer dizer que ele é salvo, que ele está transformadinho, que ele está regenerado. Porque a luz vai mostrar se ele está transformado ou não. E aí Paulo está dizendo, então, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, mas antes, porém, reprovai-as. Reprovem essas atitudes. Vocês devem reprovar. E aí, a grande questão é o joio e o trigo. É o joio e o trigo. E o joio está onde? Está no meio. Mas qual que é a diferença? A diferença é a luz que vai trazer. Se ele é o joio ou se ele é o trigo. E ele diz então, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Então o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha. Mas todas as coisas, versículo 13, mas todas as coisas quando reprovada pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então aqui, é esse fato de você perceber que Paulo está dizendo, reprove, não seja cúmplice, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Então, as obras das trevas, elas serão manifestadas por causa da luz. E aí eu quero que você preste atenção nisso aqui, irmão. O que Paulo está querendo dizer nisso aqui? Todas as trevas manifestadas por causa da luz, eu e você como cristão, presta atenção nisso aqui que eu vou dizer. Eu e você como cristão, nós devemos manifestar a luz, para que as obras das trevas apareçam. Mas se eu estiver no meio onde a treva e a luz não aparecem, eu também estou em treva. Então como é que a luz vai aparecer? Eu sou luz, seja a luz do mundo, sal da terra. Luz do mundo é quando eu me apresento, quando eu reprovo, quando eu não sou cúmplice. Então a luz se manifesta, a luz de Cristo se manifesta em nós para reprovar as obras infrutíferas da treva. Então você denunciará as obras infrutíferas da treva. Elas aparecerão. Imagine você dentro de dentro de quatro paredes. E lá dentro de quatro paredes existe duas pessoas ímpias e dois cristãos. Essas duas pessoas ímpias vão fazer coisa errada, que vai prejudicar alguém.
vão fazer uma coisa muito errada. Só que lá dentro desse cômodo tem 2 cristãos. O que tem que acontecer aí dentro? Quando essas ações começam a acontecer, o que os crentes têm que fazer? Vamos lá, quero que você me fale. Eles estão maquinando mal. Na tua vista, na tua frente. O que o crente tem que fazer? Intervir. O que mais? Abominar, denunciar, ser totalmente contra. Aversão àquela maquiavélica. Aversão à maldade. A maldade. Tentar dar conselho. Tentar dar conselho. Como é que se manifesta a luz? Como é que as obras das trevas vão se manifestar? Vai ter que se manifestar, meu irmão, quando eu e você chegar. Porque a luz de Cristo está em nós. É isso que Paulo está dizendo aqui. Porque quando a luz vier, a luz vai reprovar as obras das trevas. Andar como filho da luz é estar dentro desse cômodo, 4 paredes, com 2 ímpios, querendo fazer coisa errada, e você se levantar e reprovar isso. Não, está tudo errado isso aqui. A firma, a empresa, o patrão não sabe, mas vai ficar sabendo. Ah, mas ali um dedo duro. Não, senhor, isso não é ser dedo duro. Isso é ser luz. Ah, vai lá o fofoqueiro. Não é ser fofoqueiro, é ser luz. É reprovar, para que as obras das trevas se manifestem. Então a luz, ela traz à tona aquilo que está em trevas. Para que você entenda, a luz raiou na nossa vida, nós estávamos em trevas. Então por que é que você entende que você é um pecador? Por que você reconhece que você é um pecador? Porque a luz faz isso conosco. Porque a luz manifesta sobre nós e mostra o que pecamos, o que erramos, porque a luz de Cristo, ela tem esse poder para manifestar as obras das trevas. É isso que ela faz. Por que o ímpio não entende, não compreende? Porque ele ainda está em trevas. Por que ele não reconhece? Porque ele ainda está em trevas. Mas quando a luz raiar nele, então a luz vai manifestar todas as obras infrutíferas que ele tem. Então ele vai enxergar. Então é isso que ele diz. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. E aí ele vai usar uma metáfora aqui no versículo 14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Ele está usando essa metáfora. Ele vai usar a metáfora de quem está dormindo, de quem ainda não acordou, de quem está num profundo sono. Desperta tu que dormes. Desperta desse sono profundo. E ele vai dizendo, continua com a sua metáfora, levanta-te. Então a primeira metáfora é de alguém que está no profundo sono. Segunda metáfora é de alguém que está morto. Olha bem isso aqui. E a terceira metáfora é de alguém que está em trevas. Profundo sono, morto e em trevas. E aí ele diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Qual é a condição do ímpio? Sono profundo, morto em trevas. Então que nós possamos, nessa noite, andarmos na luz, caminhando na luz. O caminhar na luz é reprovar todas essas obras, toda essa conduta do mundo. Eu e você, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Então nós temos que fazer a diferença, nós temos que trazer luz aonde há trevas, aonde há mentira, a verdade tem que prevalecer. Onde há injustiça, a justiça tem que prevalecer. Aonde há maldade, a bondade tem que prevalecer quando você chegar. E as pessoas precisam ver a diferença. As pessoas precisam notar a diferença. Isso está falando de caráter transformado, regenerado. Que nós possamos ter essa preocupação se estamos, e provar
tudo que estamos fazendo, se isso está sendo agradável a Deus. Que a nossa vida cristã não seja uma vida irresponsável, que não está nem aí. Nós não temos que trazer para nós como cristãos essa ideia que o mundo tem. Cuida da sua vida que eu cuido da minha, eu faço o que eu quiser. No cristianismo não existe isso. No cristianismo cuide bem do que você está fazendo para não envergonhar o teu Senhor. Para não irar o teu Senhor. O mundo diz, cada um cuida da sua vida. Tem camisas aí, cada um tem a sua vida para cada um cuidar dela. É mais ou menos isso, né? Mas no cristianismo não. Caráter transformado não tem isso. Eu tenho que cuidar, eu tenho que provar tudo aquilo que eu faço para ver se isso está sendo agradável ao Senhor. Então eu tenho que ser agradável ao Senhor no meio da roda de amigos, eu tenho que ser agradável ao Senhor na faculdade, na escola, no trabalho. Eu tenho que ser agradável ao Senhor e ser agradável em toda a minha maneira de viver. Eu devo ser agradável. Amém, meus irmãos? Que nós possamos... Tem alguma pergunta? Alguma dúvida? No próximo estudo nós vamos falar caminhando em sabedoria.